Queria ler com vocês um versículo só, e depois a gente vai falar um pouco sobre a vida de Jacó. Faz praticamente um ano, pouco mais de um ano, que a gente, ainda quando a gente estava com os cultos só online, né, não presenciais, a gente trouxe algumas facetas da vida de Jacó. E eu me lembro até hoje, né, que foi lá de Jacó a Israel, a saga, né, de um homem para colocar em ordem a sua casa. Talvez você se lembre um pouco disso. Hoje eu queria abordar a parte realmente daquele encontro que ele teve com o próprio Deus, como a palavra diz. A gente vai fazer a leitura, fala que ele teve um encontro com um homem, algumas versões falam com um anjo, e quando fala de um anjo lá com um A maiúsculo, né, a gente sabe que ali é a segunda pessoa da Trindade, foi um próprio encontro com Jesus, antes da sua encarnação, né? E quando isso acontece, muda toda a vida. Mudou a vida de Jacó, e é isso que pode acontecer comigo, com você. Alguns de nós, graças a Deus, tivemos esse encontro, e nossa vida mudou com certeza. Mas quantos mais Jesus ainda quer alcançar antes da sua volta, amém? Então, esse é o pano de fundo da nossa mensagem aqui. Queria convidar vocês a uma leitura. Se você tiver sua Bíblia, eu aconselho você a abrir, porque nós vamos aí falar bastante. É interessante que Jacó, dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó é o que mais capítulos de Gênesis ocupa, não é? Tem mais detalhes de tudo que aconteceu com Jacó, com seus filhos. Mas ali no capítulo 31, no versículo 3, a palavra diz assim: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a sua terra, de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Amém? Tem uma frase que eu já usei bastante, é do Chesterton, que é um ilustre escritor e filósofo britânico, inglês, do século XIX, XVIII, que diz assim: quando a gente está à beira do abismo, a única maneira de avançar é retroceder. Vocês já me escutaram dizendo isso, né? Então, quando a gente está à beira do abismo, a única maneira de avançar é retroceder, dar um passo atrás. Esta era, de uma certa forma, a situação de Jacó, filho de Isaac, neto de Abrão, depois de viver 20 anos num exílio, vamos dizer assim. Ele fugiu de seu irmão Esaú, porque ele tinha enganado ao seu irmão, tinha enganado ao seu pai, e a chapa esquentou. Esaú condena de morte seu irmão, né? Ameaça de morte o seu irmão, e ele foi aconselhado por sua mãe, por seu pai, para, em bom português raso, né? Vazar. Certo? Para vazar dali, sumir do mapa. E foi o que aconteceu na vida de Jacó. Mas quando Deus, depois de 20 anos dessa fuga dele, fala para ele voltar, não é? Isso tem um peso bastante grande, não é? Voltar, não sei se você vai concordar comigo, voltar é sempre um desafio. Voltar é sempre um momento de encarar velhas feridas do passado. Voltar é ter que se reencontrar com algumas situações que nós resolvemos deixar para trás sem resolver. Não é assim? Coisas que a gente deixou lá para trás. Voltar é reencontrar com os erros do passado. Voltar pode ser um encontro com a nossa verdade, aquela verdade mais profunda que a gente tentou colocar embaixo de um tapete e deixar aquele tapete lá inerte por muito tempo. Muitas vezes a gente gosta de evitar a pensar nessas coisas do passado. Jacó, que era conhecido como um homem ardiloso, não sei se você, né, um enganador, um cara astuto, a gente pode dizer assim, tá? Que havia enganado seu irmão, seu pai, como eu já disse, tá? Para ele significava encarar, no mínimo, o seu irmão.
de frente. E o seu pai, que ainda estava vivo. Mas o que mais penalizava ele era o seu próprio irmão, que o havia jurado de morte. Então, voltar, portanto, para ele exigiria que ele buscasse reparar erros do passado. Pelo menos pensar em como fazer isso. Voltar significava encontrar com a sua própria verdade e a sua verdadeira identidade, que o nome dele já dizia, não é? Aquele que segura o calcanhar, aquele que não deixa uma oportunidade de ganho passar. É isso que o nome de Jacó significava. Somente assim ele estaria apto a alcançar os propósitos maiores que Deus tinha para ele e para a sua família. Tá? Então, se Deus trouxe você até aqui para escutar isso hoje, talvez Ele esteja querendo te lembrar de alguma coisa que você virou a página do teu passado, e Ele está falando para você tomar posse de todas as bênçãos que eu tenho para você, do futuro glorioso que eu tenho para você, você precisa voltar e acertar essas coisas, amém? Que seja um momento de conserto, um momento de reparação, um momento de restauração para a sua vida. Queria fazer uma oração antes da gente seguir, e o tema de hoje, então, embaixo dessa série, é um encontro com a verdade. Um encontro com a verdade. Pai de amor, nós queremos te convidar a falar o nosso coração. Mais do que esse pregador aqui, ó Pai, mas que o Senhor fale, que o Espírito Santo fale, que o Senhor mova, Pai. Tire algumas coisas que estão incrustadas no nosso coração. Algumas coisas que a gente decidiu deixar bem quietinhas ali e seguir a nossa vida. Mas que, no fundo, podem estar impedindo que a gente abrace todo o propósito maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Então, fala a cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? E esse encontro, na verdade, aconteceu, no caso de Jacó, por ele e sua família terem seguido a bênção que foi prometida por Deus, mas nem sempre foi entendida e aguardada ou buscada da forma correta. E eu queria ver com vocês 4 pontos, partindo dessa bênção. A bênção que foi mal interpretada, a bênção que foi arrancada, e depois a bênção que foi, digamos assim, disciplinadora, e a bênção que foi também transformadora. Amém? Então, nós vamos seguir isso nesse nosso momento. Então, a primeira delas é uma bênção que foi mal interpretada. E para isso a gente precisa voltar no livro aí, se você está seguindo, para o capítulo 25 de Gênesis. No versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor, em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Antes da gente seguir no texto, né, então, Isaac, né, que era o filho de Abraão, pai de Jacó e de Esaú, tá, ele se depara com uma coisa. Ele tinha 40 anos quando ele conhece Rebeca, vão buscar Rebeca na casa dos seus familiares, ele casa com ela e ele se dá conta que ela não engravidava, não vem um filho. E ele começa a orar, e aqui, né, na NVI, na ARA, não mostra isso, fala só que ele orou. Mas as Bíblias antigas, como a revista aí corrigida, Almeida, fala que ele orou insistentemente, e essa é a palavra, ele orou insistentemente. Na verdade, ele orou por 20 anos. 20 anos ele orou para que ela engravidasse. E quando ele tinha 60 anos, os gêmeos nasceram, ou seja, praticamente por 20 anos. Talvez um pouco menos, 19, 18, desde que ele percebeu que ela não engravidava, até que ela realmente engravidou, passaram-se praticamente, arredondando a conta, 20 anos. Então, primeira lição para nós, de vez em quando a gente ora por uma pessoa, a gente ora por uma mudança, a gente ora por nossos filhos, a gente ora por alguma restauração, e a gente ora 1, 2, 3 vezes e acha que aquilo é suficiente, e depois parece que desanima. Mas a gente vê tantos exemplos na Bíblia. O próprio Abraão tinha acontecido, e aqui Isaac ora por quase 20 anos. E aí Deus responde. Parece que algumas vezes Deus quer falar para a gente, olha, por exemplo, nesse caso, Deus está desde Adão e Eva, né, quando ele fala lá que o filho, o descendente de Eva,
ia morder, né? Ia acabar, pisar na cabeça da serpente. Deus vem construindo essa história. E parece que algumas vezes ele quer deixar muito claro que ele é que constrói. Sara era estéril, Rebeca é estéril, né? E é através desse tipo de pessoas improváveis que o mundo não pode fazer a diferença, que o homem com toda a sua inteligência e sabedoria não consegue fazer, é onde Deus age, é onde o agir de Deus mostra para falar, para vocês saberem que eu sou Deus, amém? E isso é mais um caso aqui que aconteceu. Mas, vamos lá. Versículo 22 fala, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Legal ver que era uma mulher que consultava o Senhor, né? Ela quis saber, provavelmente em oração, e disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Interessante. Note aqui que a palavra de Deus para Rebeca fala, logicamente, implicitamente de uma bênção, mas não fala da bênção tradicional, que normalmente os pais faziam para os filhos e tudo mais, né? Embora a bênção estivesse aqui por dentro, ele não fala nada. Olha, o seu filho vai ser abençoado pelo pai no lugar do filho mais velho, alguma coisa assim. Não está escrito isso. Mas parece que Rebeca puxou isso como uma realidade e ela quis fazer isso acontecer de qualquer forma. Versículo 24 fala, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú, o peludo, né? Então, primeira coisa, a profecia se cumpre, não é? A profecia se cumpre, que ela ia ter filhos, iam ser gêmeos, e um deles, então, Esaú, era peludo, embora era gêmeo, nasceu primeiro, era o primogênito, e aparentemente era uma pessoa de força, né? A sua aparência era de um menino forte. Versículo 26 fala, depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Alguns traduzem isso como sendo o suplantador, aquele, né, que tira vantagem. E ele nasceu depois. Jacó, então, talvez o farsante, talvez aquele filho diferente, mas segundo a profecia de Rebeca, havia recebido, governaria o mais velho. Então, Rebeca parece ter levado aquilo mais a sério, muito a sério, e ela colaborou na construção de um lar que eu diria disfuncional, né? Um lar complicado, porque cada um tinha a sua preferência, né? O texto fala no versículo 27, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja, o Esaú era a personificação do carpe diem, né? Viva o momento. Vamos lá, hoje que tudo acontece, tá? E Jacó, por seu lado, esse cuidava do rebanho, tinha aquela conotação de um homem pacato, não necessariamente fraco, mas um homem pacato, caseiro, talvez mais cerebral, mais preocupado em fazer com que a bênção prometida fosse canalizada para ele e não para o irmão. Vários eventos depois vão mostrar isso. E aí, o versículo 28 tem uma parte aqui que mostra para a gente um problema que a gente deve evitar como pais e mães. E vocês que ainda não são, o dia que forem, não é? Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas casas. Rebeca preferia Jacó. Daqui começa todo um problema, né? Pelos relatos talvez Rebeca preferisse Jacó por saber que era o filho da promessa, por ter lembrado sempre daquilo que Deus tinha falado para ela, mas ela tentava dar do jeitinho dela. Então, o que nós podemos dizer com relação a isso? Onde existe partidarismo, a comunhão está quebrada. No nosso país a gente vê isso, não é? Mas dentro de uma casa isso também pode acontecer, não é? E isso ficou evidente ali. E isso serve mais um ambiente perfeito para quê? Para a construção de uma família de pessoas imaturas e emocionalmente instáveis, né? Então, pais e mães, deixo aqui uma reflexão para vocês. Fala, ó, cuidado, tá?
para não caírem nessa armadilha. Ela pode custar muito caro, como nós vamos ver que acabou custando para Rebeca. Porque depois daquela coisa que ela fez, que mais ou menos você deve ter em mente, a gente vai passar muito rapidamente aqui, ela nunca mais viu o filho querido dela, depois que Jacó foi embora. Né? Ela acabou morrendo antes dele voltar. O segundo ponto é justamente esse, uma bênção arrancada. Por que uma bênção arrancada? Porque é uma bênção que a humanidade de todos ali acabou fazendo, ou seja, Jacó com a sua mãe, a Rebeca teve aqui um papel fundamental para roubar a bênção que pelo menos o pai, justo ou injustamente, queria dar para Esaú. E ela fez de tudo para que Jacó fosse abençoado, ainda que com outro nome, né? Tá? Então, eu diria assim, é uma bênção que não abençoa, justamente pela forma com que ela foi conduzida e conseguida. O capítulo 27 começa contando que Isaac, tendo envelhecido, ele não estava chegando bem, aí até estava comentando com a dona Linda no começo, lembrei dela quando estava lendo isso, que provavelmente Isaac teve catarata, né? E a vista dele começou a ficar ruim. E, infelizmente, naquele tempo não dava para tratar. E ele foi ficando, e ele fala, eu vou ficar cego, vou morrer. É isso que estava. Então ele falou, antes de eu ficar totalmente cego e antes de eu morrer, eu vou abençoar o meu filho querido Esaú. Mesmo sabendo, logicamente, que Rebeca deve ter contado o sonho, aquilo que Deus tinha falado para ela, que o filho mais novo ia governar o mais velho, mas ele manteve aquele negócio de abençoar Esaú. Então, se você tem a sua Bíblia, você vai ver, tem um dia, ele chama Esaú, fala, Esaú, estou quase para morrer, não estou chegando mais nada, traz uma caça, sai, caça, e faz aquele ensopado, e eu, como gosto muito de ensopado, até salivo quando eu leio essas faz aquele ensopado maravilhoso que só você sabe fazer, e serve para mim, para eu comer e te abençoar. Então, Esaú sai, mas a sua mãe, né, Rebeca, está ali, escutando ali na porta, vê tudo aquilo e age, então, de uma forma ardilosa para poder roubar aquele momento e trazer Jacó, porque na cabeça dela ela estava fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Deus tinha falado para ela que o mais novo ia governar e não o mais velho. Então, como é que Esaú quer abençoar o filho mais velho? Como é que fica a promessa que ela tinha? Então, ela resolve dar um jeito. Ela resolve dar uma forcinha para Deus, não é? Então, esse é o contexto aqui. Eu gosto muito. Estão vendo o Zé Freitas? Você lembra desse livro aqui, Zé? Esse livro aqui é um livro muito legal, do Paul Hoff, o Pentateuco. Se você tem alguma dificuldade com os livros primeiros da Bíblia lá, tal, não sei o quê, isso daqui é um bom resumo, é bem legal, você entende, né, o contexto. E o Paul Hoff, né, ele fala justamente isso daqui, né, quando ele está contando isso. Ele fala assim, o complô de Isaac para entregar a bênção a Esaú e a contra-artimanha de Rebeca e Jacó, para evitar isto, põe em relevo a carnalidade da família toda. Ou seja, uma família que usa métodos mundanos para contribuir com Deus ou para evitar o cumprimento da vontade de Deus. Qualquer um dos dois, qualquer dos lados que você pega. Isso acontece toda vez que tem partidarismo, né? Onde está a razão, onde está a verdade? Normalmente no meio. Não é? Então, métodos mundanos ou carnais, onde a carne fala mais alto do que o espírito. Então, se a gente for olhar aqui, o Isaac, cegado por seus impulsos carnais, tinha decidido esquecer da bênção e abençoar aquele filho que ele entendia que deveria ser. Não é? O Esaú, por seu lado, em algum momento que a gente não leu aqui, chegou em casa, como ele era o carpe diem, né? Como aquele cara que vive o momento. Um dia ele chegou com muita fome, e ele chega em casa, e o Jacó, pacato, também era um bom cozinheiro, tinha feito lá um ensopado de lentilha. O Esaú sente aquele cheiro e fala, cara, eu quero isso aqui. Né? E aí o Jacó, sempre pensando na bênção, fala, olha, se você me vender, você quer? Tem um preço. Eu te vendo o direito, você me dá o direito de primogenitura e eu te dou do ensopado.
E Esaú, a palavra diz que Esaú naquele momento, talvez por pensar mais na sua carne, pensar mais em viver o momento, ele, estou nem aí, eu prefiro, vou morrer e o que vai me adiantar aquilo lá? E ele vendeu. Não fala da negociação, como eles negociaram, mas a verdade é que ele entregou para Jacó os seus direitos de primogênito. Aqui entre nós não é assim, mas culturalmente, na época bíblica, né, nesse momento, o filho mais velho, por exemplo, se tinha uma herança, 2 filhos, uma herança, você dividia por 3, o mais velho levava 2 e o mais novo levava 1. Fora vários outros privilégios, como esse da bênção do pai e tudo mais. Tá? E ele não deu importância para isso, para o lado espiritual, e ele falou, eu quero esse ensopado aí. Então, ele vendeu barato. Jacó, o ardiloso, aproveitou. Estava errado ou certo? Ele pegou. Não é? Então, por outro lado, Rebeca e Jacó não estavam dispostos a deixar a situação nas mãos de Deus, nem confiar que ele fosse capaz de cumprir a promessa. Né? Então, eles fazem tudo o que fizeram, eles escutam, né? E eles querem dar uma mãozinha para Deus. E o que eles fizeram? Então, Jacó se disfarça de Esaú, colocando suas roupas, Ele era muito liso, ele mesmo chega para sua mãe, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ele vai perceber. Com a roupa, tudo bem, ele pode sentir o cheiro do Esaú. Mas e aí? Aí pega lá dos cabritos, pega lá a pele do cabrito, põe aqui nas mãos, para que se ele tocasse, e também devia ser costume do Isaac pegar no pescoço dos filhos, então põe lá a pele do cabrito, então fica peluda, e assim ele vai falar com o pai. Não é? Então, capítulo 27, versículo 18, conta para a gente um pedacinho disso aqui, só para não ficar só na minha palavra, né, mas na própria palavra, diz assim, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Está armado ali, né? Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ou seja, né? Peludão lá, né? Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Versículo 24 fala, Isaque perguntou outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Ficou em dúvida, né? E ele respondeu, sou. Então ele disse, meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Então, isso aconteceu. Então, logo depois que isso aconteceu, Jacó leva a bênção no lugar de Esaú, sai de cena e chega Esaú com o que ele tinha caçado. E chega para o pai e fala, pai, estou aqui com a caça, vou preparar para o senhor me abençoar. E aí, Isaac olha, se assusta, fica com o coração partido e fala, não, filho, desculpa, você não acabou de vir aqui? Não, pai, que é isso, estou chegando agora. Você me pediu para ir caçar, eu estou chegando aqui. Não é? E então, ele conta o que aconteceu e fala, infelizmente, eu já dei a bênção. E aí, versículo 34 do próprio capítulo 27, diz, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Na verdade, na outra vez ele não me enganou, ele fez uma negociação que foi muito favorável, né? Mas ele entrou, né? Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Olha o resultado da coisa. Discórdia, separação, quando a carne entra no meio, não é? Será que Deus não ia cumprir o que ele falou de alguma maneira? Precisava da ajuda de Rebeca e de Jacó? Mães, cuidado. Eu não vou projetar aí, né, mas
quando contaram isso, né, o texto fala aí, né, se você estiver olhando, quando contaram para Rebeca o que seu filho Esaú fez, disse, tá? Ela mandou chamar Jacó e aí aconteceu tudo. Falou para ele fugir para a casa do seu irmão Labão, lá em Harã, né, da onde tudo tinha começado, e para ele ficar algum tempo lá até que Esaú acalmasse. Aí começa uma parte que eu estou chamando aqui como a bênção disciplinadora. Algumas vezes a gente chama de bênção quando o nosso salário aumenta, até melhor do que aumenta, quando o nosso salário sobra, né, no final do mês, quando a nossa saúde está perfeita, quando os nossos filhos são uma bênção, são de acordo com a nossa vontade, mas algumas vezes a bênção vem também através das dificuldades. Porque Deus nos conhece tão bem, que Ele fala assim, né? Eu gosto muito daquele pensamento assim, que Deus nos ama tanto, que Ele nos aceita como nós somos. Mas Ele nos ama tanto, que Ele não deixa que a gente permaneça como nós somos. Entende isso ou não? Ele quer nos transformar. E Ele age na nossa transformação. No caso de Jacó, Jacó era o filho da bênção. Estava de acordo com o plano. Foi de Jacó que veio a linhagem. Jesus veio por essa linha, não pela linha de Esaú. Mas vamos combinar, Jacó não era aquele exemplo de rapaz, né? Não era o cara que Deus pudesse falar, não, vem cá que eu te acolho e fique do jeito que você quer. Então, ele faz com que Jacó seja depurado, e ele passa 20 anos sendo depurado ali. Deus ensina a Jacó uma dura lição sobre o engano, né? Mas ele poderia dizer que a bênção foi mantida, aquela bênção que ele tinha prometido lá para Abrão, que deles ia existir inúmeras nações, todas as nações da terra seriam abençoadas, ele mantém. Logo quando ele sai de lá, existe uma passagem muito bonita, quando ele chega a Betel, ele dorme lá com a cabeça numa pedra, e ele tem um sonho, e ele vê lá, ele tem uma visão do céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus chega para ele e fala, olha, eu sou o Deus do teu pai e do teu avô, e a bênção que estava com ele está com vocês. Então, fica calmo, não se desespere. Essa é a versão Carlos Borges da palavra, né? Fala assim, você vai apanhar um pouquinho da vida para você aprender, mas eu estou contigo, né? E assim foi. E assim foi. Amém? Gênesis 28, capítulo 20. Depois que Jacó entra, ele se encanta por sua esposa, né? Raquel, quer dizer, não era sua esposa ainda, ele se apaixona pela Raquel. Versículo 20 fala, então Jacó fez um voto, antes disso, estou pulando aqui, né? Quando Jacó acorda daquele sonho, né? Versículo 20 fala assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Interessante que ainda numa relação transacional, né? Se Deus me abençoar, Ele vai ser o meu Deus, né? E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o dízimo aqui, né? Já com Abrão acontecia, e aqui não precisa de lei para que isso aconteça. É do coração do homem, compartilhar das bênçãos que Deus dá a ele. Então, ele não duvida mais que Deus era real, mas ainda fala de um Deus de meu pai, como se fosse, e cria uma espécie de condição para que ele possa seguir a Deus. E assim Jacó então trabalhou ali os anos pela Raquel, que pareceram poucos dias, de tanto que ele o amava. Então, chegou um momento que ele chega lá para Labão e fala, me entrega a minha mulher, porque eu já cumpri os 7 anos de trabalho. Versículo 26 do capítulo 29 fala, Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Ou seja,
Na noite de núpcias, quando Jacó entrou na tenda para poder ter a sua noiva, Raquel, quando ele acorda, ele vê que ele passou a noite com a Lia, a outra irmã, a irmã mais velha. E ele fica indignado com aquilo, foi parte da lição. Você pode falar, mas poxa, como é que é? Bigamia na Bíblia? Aqui ainda não tinha a lei, não é? Que veio só por Moisés, e a gente ainda vê alguns casos. Isaac não, né? Isaac foi marido de uma só mulher. Mas tanto Abrão teve suas concubinas, né? Depois de Sara e tudo mais, e no caso aqui de Jacó, forçadamente, né? Ele não procurou isso, mas acabou acontecendo. Tá? Isso nos leva, então, né? Para a última parte, que é uma bênção transformadora. Com certeza, Jacó aprendeu muita coisa naqueles 20 anos ali. Apanhou, foi enganado, mas em nenhum momento ele deixou de ser abençoado. Em nenhum momento ele deixou de ter os seus rebanhos crescendo, e de alguma maneira seu tio Labão, tio e sogro, né? Deve ser complicado, mas tentando ter vantagem nele, e cada vez que Labão tenta dar o troco nele, fazer o que Jacó estava acostumado a fazer, Jacó tinha mais ainda efeito, né? Efeitos positivos, mostrando que Deus estava com ele. Tá? Então, mas a partir do capítulo 31, no começo do capítulo 31, diz que Jacó ele começou a ouvir falar que os filhos de Labão estavam dizendo que tudo que ele tinha, que ele era muito rico já, o Jacó, ele tinha por causa do pai, que ele tinha roubado do pai dele e tal. Então começou a ficar um clima muito ruim. E Jacó percebeu que a atitude do próprio Labão, do tio dele, para com ele já não era a mesma. Né? Então, no versículo 3, ele provavelmente, num momento de oração, falando com Deus, Deus dá para ele aquela orientação do versículo que nós lemos a princípio. Falou, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Ou seja, não tenha medo. Encara a bronca, que você não vai estar sozinho. Não é? Então, dando aí um salto, no próprio capítulo 32, no versículo 9, fala de um momento em que Jacó estava ali com medo do que ele ia encarar, ele foi, e fala assim, então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abrão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Ou seja, ele está falando a promessa que ele tinha recebido do próprio Deus. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o seu servo. Ele está reconhecendo isso. Né? E aí, no versículo 10, a segunda parte, fala, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Ele foi com a cara e com a coragem, né? Só com o cajado. Mas agora possuo 2 caravanas. E aí ele faz a oração, depois de ser grato pelas bênçãos. Ele fala, livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Né? Essa foi a oração. E é muito importante que a gente também tenha essa atitude, mesmo quando a gente, mais ainda quando a gente tem medo. Né? Quando as coisas são difíceis, a gente não sabe como vai ser. E Jacó, nesse momento aqui, demonstrou a humildade dele, colocando a situação diante de Deus. Versículo 22, vai chegando no ponto que eu queria, que vai ser assim, o nosso desfecho, né? Quando ele fala, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Era lá um riacho, onde para entrar em Canaã eles tinham que atravessar. Então, o texto fala que depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Ele falou, vou ficar essa noite aqui, esperando meu irmão, esperando o que vai acontecer. E aí então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Deus volta então a interagir com Jacó nesse momento, só que dessa vez no vale de Jaboque. Versículo 25 fala, quando o homem viu que não poderia dominá-lo,
tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Eles passaram a noite inteira lutando. Jacó era osso, né? Pelo menos isso ele era. Ele não era um cara fracote, ele era um cara forte, um cara firme. Não era como Esaú. Mas ele luta com o anjo ali a noite inteira. Tá? Então, o anjo, e aí tem isso aqui como se fosse uma teofania, né? Que foi pessoa de Deus ali com ele. Né? Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu fico imaginando a cena aqui, ele brigando, aí o anjo lá, né, o senhor, toca na coxa dele, só de tocar a coxa lá, fica coxo, e de vez em quando meu ciático dói, eu já vejo quão complicado é, e eu fico imaginando ali que ele tentando ainda lutar, o que ele deve ter feito? Ele deve ter agarrado. Deve ter agarrado. O senhor falou: olha, eu não vou deixar você sair daqui, a menos que você me abençoe, né? É mais ou menos a cena que eu vejo aqui. Então, Jacó ainda estava preocupado com a bênção. Né? A bênção para ele naquele momento era como a oração que ele fez, era a proteção contra o seu irmão Esaú. Proteção para ele e para a sua grande família. Né? Ele estava com medo do que viria. Esaú vinha encontrá-lo, né? A gente não leu aqui, mas ele mandou alguns espias e falou: olha, teu irmão está vindo aí, está vindo com todo amor, está vindo com 400 homens armados para te encontrar. É óbvio que ele ficou com medo. Ele não sabia o que ia acontecer. Tá? Ele estava com medo realmente. Então, mas antes de conceder a bênção, Deus quer tratar o caráter de Jacó. E aqui que eu queria que você prestasse atenção. Né? Esse é o grande divisor de águas aqui. Porque Deus poderia falar: tá bom, vem cá. Algumas vezes vocês chegam para mim: pastor, eu preciso de uma oração, tal. Né? Aí, vamos orar. Mas, algumas vezes a pergunta: tal, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu filho, eu briguei com não sei o quê, olha, foi injusto comigo, aconteceu tal coisa. E de vez em quando a gente escuta a causa, né? A gente escuta o pedido da pessoa, a gente pede para Deus discernimento, porque muitas vezes a causa está por trás daquilo. Né? Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Né? Você pede oração, porque, olha, senhor, não, eu estou com um chefe injusto, porque, senhor, ora para que o meu chefe seja mais justo comigo e tal. Aí você vai ver: mas você trabalha direitinho, você chega na hora, você entrega tudo o que ele pede, você tenta exceder o solicitado, você está fazendo para Deus. Não é? São outras coisas, de vez em quando, está por trás. E Deus faz assim com a gente. Ele escuta teus pedidos. E muitas vezes, você está pedindo, não é assim? Você está na oração, você está falando uma coisa, e você percebe que Ele te remete para uma outra questão. Isso está acontecendo aqui, se você abrir teu coração e abrir tua imaginação até. Não é? Versículo 27 fala assim: o homem lhe perguntou. Então, antes de dar a bênção, né, ele pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aqui a gente pode entender assim, é como se ele estivesse perguntando: quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? E aí Jacó responde, até humildemente e conscientemente, fala: Jacó. E quando ele fala Jacó, ele está dizendo: o usurpador, o enganador, aquele que agarra o calcanhar, aquele que quer tirar vantagem de tudo. Tem uma outra conotação aqui. Teve um momento em que o pai de Jacó fez essa pergunta para ele. Vocês lembram? A gente leu aqui. Quando ele estava se tentando passar por Esaú, ele estava enganando o pai. E o pai fez a mesma pergunta para ele: quem é você? E ele falou: Esaú. O pai ainda reforça, falou: você é mesmo Esaú? E ele fala: eu sou. Mas aqui o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, né, chega para ele e fala: quem é você, Jacó? Quem é você? E ele fala: eu sou Jacó.
Eu sou esse. E aí, naquele momento, existe a cura, naquele momento existe o conserto, existe a liberação. Então, não mais sou Esaú, ou alguém importante, ou alguém honesto, alguém virtuoso, alguém que tem só uma aparência legal. Eu sou esse, que dentro eu sou Jacó, eu sou apenas Jacó. E esse era exatamente o ponto que Deus queria levar Jacó. Ponto de reconhecimento, um ponto de quebrantamento, ao encontro da sua verdade, que é o tema nosso hoje. O encontro da sua verdade. Somente nesse ponto é que o Senhor pode operar a transformação. E aqui é importante que eu pergunte: quem é você, querido, querida? Vocês que estão aqui, você que nos escuta de casa. Qual é a sua verdadeira identidade? Será que, como Jacó, você teve um contato com Deus? Você talvez tenha sido batizado, talvez você esteja aqui com tanto tempo, você frequenta os cultos, de vez em quando, ou sempre. Mas será que você teve esse encontro face a face? Quem sabe hoje é o dia que Deus está falando para você: olha para mim, e responde para mim, quem é você na verdade? Amém? Versículo 28 fala: então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Ou seja, de Jacó a Israel, a saga de um homem para pôr a ordem da sua casa, né? Como nós vimos da última vez. Mudança de nome significa mudança de identidade. A gente viu com Pedro, a gente viu com Paulo, a gente viu com tantos personagens da Bíblia. E é como se fosse o nascer de novo aqui. Então, eu diria para vocês aqui, para Israel nascer, Jacó teve que morrer. No meu caso pessoal, eu era o Borges, o Borginho, que me conhece há muito tempo, já escutaram essa história, né? Mas para o Carlos nascer, o Carlos que Deus falou, a partir de hoje você não é mais o Borges, nem o Borginho, você é o Carlos. O Borges teve que morrer. O Borges teve que morrer com as suas mentiras, o Borges teve que morrer com os seus sonhos desvairados, com os seus erros, para que o Carlos tivesse espaço. Muitas vezes, ao longo desses 40 e poucos anos que eu tenho de conversão, o Borges veio pôr as manguinhas de fora. Mas toda vez que isso aconteceu, eu preciso falar. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não sou mais o Carlos. Eu lembro de Agostinho, né? Diz que Agostinho era um mulherengo perdido. Gandaia, gandaia, gandaia. Devia ser bonito o Santo Agostinho, né? Mas aí ele teve esse encontro, face a face com Deus. E aí um dia ele está passando num lugar e uma das moças que ele conheceu ao longo da vida, olha e fala: ah, Agostinho, é você? E ele fala: olha, aí é você, mas aqui já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Amém? Então, no versículo 29 fala: prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali, finalmente a bênção, não é? A bênção depois da cura, a bênção depois do conserto do caráter. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Se você tem uma Almeida na mão, fala: todavia minha vida foi salva, não é? Então, depois desse encontro com a verdade, Jacó estava pronto para entrar em Canaã, a terra da onde ele tinha saído 20 anos antes, e voltando à sua terra de seus pais, encarar o seu irmão Esaú e pedir-lhe perdão por todas as suas falcatruas.
A partir daquele momento, ele estava pronto a se tornar uma grande nação. Bem, se você sabe, Jacó se tornou Israel, e as 12 tribos de Israel são os 12 filhos que ele teve. Amém? Quando Esaú chega, encontra um novo Jacó. E é muito bonito, né? Só para terminar, o último versículo aqui, fala, versículo 4 do capítulo 33. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Um medo fomentado e guardado por 20 anos desfez-se totalmente. Chamar a turma do louvor aqui, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês, algumas palavras finais. Você carrega alguns medos do passado, alguns monstros, alguns fantasmas, que você fala, eu não posso encarar isso, eu não posso ter um encontro com isso, porque isso vai me destruir, vai me derrubar. Eu digo para você assim, Deus pode te ajudar. Deus pode demolir todas as coisas. Quanto tempo antes será que Deus foi trabalhando o coração de Esaú, para que ele esquecesse daquela promessa que ele tinha feito de matar o irmão, o ódio que ele tinha do irmão, e naquele momento ali, quanto será que ajudou o fato de ele olhar, ver o irmão dele vindo e ver um coxinho chegando, e não um cara fortão, valentão chegando, e aí ele olhou e o coração dele se quebrantou, e a única coisa que ele pôde fazer foi correr e abraçar o irmão. Será que nós estamos alimentando no nosso dia a dia alguns monstros de pessoas que fizeram coisas para nós, foram injustas conosco, e a gente nunca mais quis encarar? E a gente pode estar perdendo a bênção, o propósito que Deus tem para cada um de nós? Eu queria deixar essa inquietação para você hoje aqui. Como se responderia se Deus te perguntasse, quem é você? Qual é o seu verdadeiro nome? E eu queria fazer só algumas afirmações aqui. Que Deus irá às últimas consequências para salvar você. Você que nos escuta, você que está por aí, para resgatar você. Muitas vezes o resgate primeiro tem que ser de você mesmo, do seu coração, dos fantasmas que você criou, das muralhas que você construiu, dos monstros que você teme encarar. E eu diria para você que Deus cumpre os seus propósitos, apesar das nossas debilidades. Ainda que para isso, Ele tenha que nos alejar, como Ele fez com Jacó. Jesus não falou, é melhor você entrar no reino dos céus caolho do que com os dois ir para a perdição. E uma última palavra para você. Você jamais vai ser feliz no seu presente enquanto não tratar e abandonar os traumas do seu passado. Fecha teus olhos, vamos orar? Pai de amor, Tu conheces o Teu povo. Tu conheces o povo que o Senhor criou. Cada um desses que estão aqui nessa manhã, cada um daqueles que nos escutam, hoje ou quando seja. Passeia, Espírito Santo. Visita cada coração. Nos permita ter um encontro com a nossa verdade hoje, Senhor. Para que nós possamos responder a Ti, de coração e alma lavados. Senhor, eu sou, no meu caso, o Carlos. Eu não sou mais o Borginho. Escuta o coração de cada irmão. Tua palavra fala que quando nós nos trancamos e oramos a Ti, fala lá que o Deus que vem em secreto, o Senhor não precisa ouvir as nossas vozes. O Senhor vê o nosso coração nesse momento. Faz a transformação em cada coração aqui, Senhor.
fomenta os pedidos de perdão, Senhor. Nos ajuda a construir, Pai, a partir de hoje, uma nova história. Uma história limpa, Pai, dos fantasmas do passado. Tira de nós, Senhor, todo o trauma, todo o medo, e nos liberta para que nós possamos viver o lindo propósito que o Senhor tem desenhado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.